Boa tarde, gente. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Arados. Sejam todos bem-vindos. Você que está escutando, está vendo essa transmissão durante o dia, a tarde, a noite. Eu não sei a hora que você está vendo esta gravação, mas seja bem-vindo a mais um episódio para edificar a sua vida. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, compartilhar as experiências e está se aproximando mais ainda com você. É um prazer te conhecer. Eu me chamo missionária Tatiana, serva do Senhor Jesus, e aqui eu te convido para estarmos juntos nesses minutos, conversando um pouco mais da palavra de Deus e conversando acerca de ministério de juventude, porque este podcast é feito para mim, para você, para todo o reino do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar inicialmente a fazermos uma oração, darmos inicialmente a palavra do Senhor Jesus, tá? Em nome de Jesus. Então, te convido onde você está, a fechar teus olhos e, em nome de Jesus, nós orarmos ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar na sua presença, Senhor. E mais uma oportunidade que o Senhor nos aprove, Senhor Deus, neste dia, Senhor. Eu apresento, Senhor Deus, em mais esse episódio de podcast, Senhor, que venha edificar, Senhor, a cada vida, cada alma, Senhor, que estará nesta transmissão, Senhor. Quero apresentar, Senhor Deus, a vida do entrevistado desta tarde, Senhor. O pastor Tiago, Senhor, que já se encontra aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, a sua família, Senhor. Que o Senhor cubra com seu manto de glória. Assim como todos os meus irmãos que neste momento estão, Senhor, escutando e vendo, Senhor, este episódio. Meu Deus, abençoa, Senhor, o andamento, Senhor, deste podcast. Que seja tudo para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E nessa tarde, meus amigos, nós vamos continuar conversando acerca de Ministério de Juventude. E eu trouxe um entrevistado muito conhecido, um amigo querido, Tiago Aisel, que é um amigo nosso do Ministério de Madureira. Ele que já foi da Catedral de Madureira e atualmente está no setor, também liderando missões, liderando jovens. E tem uma experiência tremenda para compartilhar comigo e com você. São pessoas que, como ele, nós trazemos aqui para edificar a sua vida. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo ao podcast Arado, em nome de Jesus. Amém, boa tarde. Você que está assistindo nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual horário que você vai assistir, é uma honra estar aqui nesse podcast Arado, junto com a missionária Tati, colaborando para você, jovem, você adulto e adolescente, que quer aprender um pouco acerca da obra do Senhor, principalmente nesse chamado para jovens. Vem conosco, fique conosco, que será uma bênção. Muito bem, Tiago. Tiago, é um prazer estar com você. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Tiago, para que todos nós possamos conhecer? Quem é o Tiago? Quem é o missionário, o pastor que o Senhor chamou para fazer essa grande obra? Amém, glória a Deus. Eu me chamo Tiago Isel, sou daqui de Manaus mesmo. O Senhor me resgatou há cerca de 9 anos, me tirou do lamaçal do pecado. E há 9 anos atrás o Senhor fez uma promessa para mim acerca do chamado, principalmente com os jovens. O Senhor me lapidou, tem me lapidado, e nesses 9 anos de ministério o Senhor tem transformado a minha vida totalmente, não só por dentro, mas por fora também, na qual o Senhor me chamou para impactar essa geração de jovens, levando o evangelho através do meu testemunho. Muito bom, muito bom. Você sempre trabalhou com jovens ou foi algo que lhe surpreendeu, algo que o Senhor colocou na sua vida? Não era um ministério que você almejava? Falo isso porque muitos de nós somos levados ao Ministério da Juventude não porque queríamos, mas por uma necessidade de igreja ou até mesmo porque nós nos dispusemos. Conte um pouco da sua relação com o Ministério de Juventude. Na verdade, quando o Senhor me chamou, eu tinha muita vontade de dançar. Eu tinha certeza que eu queria dançar na igreja. Só que eu trabalhava num salão e nesse salão estava tocando um louvor do Anderson Freire. Eu comecei a louvar. Aí a irmã que estava lá, era pastora muito usada pela paz do Senhor, falou bem, se eu te vejo louvando jovem e cuidando de jovem. Eu ri da cara dela, porque eu não entendia o que era mistério, né? O trabalhar de Deus. Eu falei para ela, não, eu quero dançar. Ela falou assim, não, você vai louvar e você vai cuidar de jovem. E aí, no começo assim, da minha caminhada ali no ministério da igreja da Iadã, na área 89,
Eu comecei a trabalhar com jovem muito cedo, assim, envolvendo, chamando os jovens para ir para a igreja. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, 9 pessoas foram comigo e as 9 pessoas aceitaram Jesus. Então, muito cedo, desde o início da minha caminhada, eu já fui introduzido ali para trabalhar com jovens, errando, acertando e sempre introduzido ali, principalmente ali na palavra do Senhor. Olha que bacana. Quer dizer, então, que uma irmã foi usada para você. Uma irmã que foi um instrumento para falar que você tinha um chamado com juventude. Mas não era algo que você almejava. Você queria servir. Você queria dançar, como você falou, né? O seu interesse era dançar. Não era exatamente um envolvimento com juventude. Mas e aí, quando você começou a trabalhar com esses jovens, o primeiro impacto que você teve, que às vezes assusta. Assusta, às vezes, você estar diante de um desafio como esse, que é lidar com pessoas, lidar com jovens, porque o universo da juventude é totalmente diferente. Na verdade, eu tive muitas barreiras no início do meu ministério. Principalmente de onde o Senhor me tirou, as pessoas acreditavam e tinham a certeza na convicção delas que eu não estava liberto para trabalhar com jovens. Só que eu entendi a voz do Senhor e eu sabia quem eu era no meu ministério. Peraí, você sofreu preconceito no sentido de uma resistência por conta da tua história, das pessoas não acreditarem em você pelo teu passado? Sim, porque na igreja que eu fazia parte tinha essa necessidade de não ter líderes capacitados para trabalhar com jovens. E como eu já era envolvido com jovens pelo fato de ter muitas amizades do mundo, eu me apeguei muito rápido ali naquele chamado. Porém, toda vez que eu trabalhava, tanto se eu ficasse na porta, ou se eu fosse ministrar uma palavra, ou até mesmo se eu fosse louvar, sempre tinha crítica. Ele não pode fazer isso por ser novo convertido, ele não pode fazer isso porque ele ainda não é liberto, ele não está preparado para fazer a obra ainda. Achavam que você não estava preparado, mas os seus líderes que lhe deram a oportunidade para a liderança de juventude não viram com esse aspecto, acredito eu. Por isso lhe deram a oportunidade de trabalhar com jovens. Mas se por um lado você teve a resistência dos irmãos, como é que foi para os jovens quando a colheita, né? A colheita dos jovens com você, também você sentiu uma resistência? Você também teve uma dificuldade com os jovens iniciantes? Conta um pouquinho acerca do posicionamento deles. Na verdade, missionário, eu acredito assim que o nosso maior testemunho é a nossa pregação, principalmente o nosso convívio e o nosso dia a dia, entendeu? Então, eu mostrava nas minhas atitudes, no meu comportamento, que eu não era aquilo que as pessoas estavam falando. Então, a minha própria atitude, o meu próprio amor pela obra do Senhor, fazia todas aquelas pessoas ter um pensamento totalmente diferente de mim. Eu fui acostumado, quando aceitei Jesus, a estar no ciclo de oração com as mulheres da campanha de Deus. Então, os jovens olhavam em mim e falavam assim, o Tiago é um rapaz de oração, ele quer se libertar, ele quer a transformação. Então, tudo aquilo que as pessoas falavam a meu respeito tinha caído por terra. Sim, e os seus jovens, os seus liderandos, né? Há uma grande responsabilidade de um líder com seus liderandos, né? Você falou em testemunho, você falou em passar uma boa imagem para os liderandos. Como eram os jovens que você trabalhava? Te deram muito trabalho? Na verdade, a gente tem sempre o pensamento, né? Principalmente nós que trabalhamos com jovens, a gente tem um pensamento e aquela visão que jovem ele dá trabalho. Mas na verdade tudo começa da liderança, tudo vai começar dos líderes. Então, claro, assim como os jovens, assim como as crianças e os adultos, todo jovem verdadeiramente vai dar trabalho. Principalmente nós, quando aceitamos Jesus, anos atrás, a gente também deu trabalho. Por que eles também não dariam? Só que é o nosso amor pela obra, é o nosso dedicar pela obra que vai fazer aqueles jovens serem impactados. Então, independente dos defeitos deles, a gente tem que prezar a qualidade de cada um. Eles são difíceis sim, mas são a geração forte e a geração que vai fazer a diferença. Verdade, verdade. Nós temos que dar credibilidade aos jovens, né? É o apostar. Eu lembro sempre que a própria Bíblia nos diz vários exemplos. Davi é um deles, né? O menor da casa de Jessé, que o Senhor vai escolher para ser o novo rei de Israel. É o apostar de Deus, né? Se nós não apostarmos na credibilidade dos jovens, como nós queremos uma geração que pregue, que resgate, que venha, né, pastorear a igreja, é o apostar. Claro que erros vão acontecer, como aconteceu com você, mas é o aprendizado, né? Você, imagino que como recém-convertido,
já envolvido na obra do Senhor, talvez tenha tido assim, será que eu vou conseguir? Será? Né? Houve aquelas indagações. Como é que você superou as suas limitações iniciais para começar a trabalhar com jovens? Na verdade, missionária, essas vozes contrárias que diziam que eu não era capaz de continuar na obra do Senhor, às vezes ela cercava assim a minha mente, assim meus ouvidos. Será que realmente eu sou capacitado? Será que realmente eu estou preparado para trabalhar com jovens? Só que, como eu te falei, eu tinha certeza no meu coração daquilo que eu fui chamado. Então, tudo aquilo que as pessoas falavam para mim acerca do meu chamado, acerca do meu ministério, tinha caído por terra. Mas no começo é muito difícil, porque principalmente no meio do cristão na qual a gente acha que vão nos acolher. Mas eu creio, eu tinha certeza que tinham pessoas ali capacitadas que foram me instruindo a acreditar no meu chamado. Então, independente de todas aquelas situações que eu passei no passado, das pessoas não terem acreditado em mim, eu permaneci, tanto com os erros e com acertos. Como é que você vê hoje, Tiago, você que um líder de jovem, uma pessoa que traz experiência de juventude, como é que você vê hoje o Ministério de Juventude? Muita coisa já mudou. Nós vemos hoje uma modernidade muito grande, né? Estratégias para tentar prender os jovens, estratégias para tentar que os jovens eles fiquem na igreja, mas nem tudo que se apresenta é o que convém. E a gente tem que ter muito cuidado com os mecanismos, as ferramentas, né, que a gente traz para dentro da igreja. Como é que você vê hoje o aspecto do Ministério de Juventude atual, né? Eu lembro que há cerca de 9 anos atrás fazia-se muito evangelismo de rua. Eu praticamente fui ganho para Jesus através de uma missionária, boca a boca mesmo, no trabalho de evangelização. Mas hoje em dia existem muitas maneiras, facilidades, entre aspas, de trazer jovens para a congregação. E essas facilidades, essas modernidades, aparentemente parecem ser coisas boas, mas na verdade traz a parte mundana do mundo, né? A parte moderna do mundo para dentro da igreja. Aquilo que a gente acha que é bom, na verdade não é bom. Por isso que hoje em dia a gente não consegue mais identificar quem é o jovem cristão, a gente não consegue identificar quem é o adulto cristão, justamente por aquele quesito nada a ver, né? Então as pessoas trazem o modernismo para dentro da igreja com essas trends, essas dancinhas, né? Essas coisas que eles acham que é bom para trazer o jovem, só que na verdade os jovens, alguns estão totalmente com o coração distante. Você acha que esse aspecto de trazer essa modernidade é pela falta de consagração, de oração, ou é mais fácil eu procurar um meio, um mecanismo que é mais rápido e fácil, porém vai causar um impacto muito grande na igreja, do que propriamente o resgatar? Porque nós somos de um tempo, eu não sou tão, né, não estou tão jovem assim, mas também não tão velho, mas somos de um tempo de orações, somos de um tempo de consagração, somos de um tempo de trazer, né, para pagar preço. E a grande dificuldade hoje é exatamente consagração, é o tempo de oração. Então, é mais fácil fazer o movimento, fazer a estratégia de trazer o mundanismo, a modernidade, para acrescentar aquele jovem, para fixar aquele jovem. O que você opina acerca disso? Será que é falta de trazer mais consagração? Eu lembro que há cerca de 9 anos atrás, na minha igreja, lá onde eu congregava na Iadam, a gente tinha uma hora jovem, dia de segunda-feira. E nesse hora jovem, além de ter o momento de oração de joelho dos jovens, tinha um momento de preparação, na qual o jovem tinha cerca de 5 minutos para ler uma palavra. Tinha uma disputa naquela época, para ver quem tinha uma oportunidade, quem entendia daquela palavra, para poder expressar em acima do púlpito. Hoje em dia a gente não vê jovem orando. A gente não vê mais jovens chegando na igreja, tendo aquele momento de oração. A gente não vê mais consagração de jovem. A gente não vê esse momento de oportunidade para os jovens dentro da igreja, principalmente no culto de domingo. Aí o que acontece? Se não tem oração, não tem transformação. Então eles acabam trazendo essa facilidade, ter que trazer alguém de fora, um grande pregador, um grande cantor, quando na verdade isso vai trazer apenas um movimento, mas não transformação. Isso é verdade. Trazer a oração é trazer particularidade com os jovens, né? E eu achei interessante essa estratégia da antiga igreja que você estava, de colocar um dia de oração e fazer com que os jovens eles tivessem sede ali de ser partícipe. Isso é muito bom.
Eu também vim de uma igreja em que os jovens tinham oportunidade de dar uma palavra, momento de oração também, porque nós precisamos trazer as raízes, né? Os jovens ainda não conhecem um pouco de raízes. E me diz uma coisa, já alinhando mais o teu ministério, atualmente tu estás como no Ministério de Juventude? Ainda está trabalhando com jovens? Voltou? Porque eu sei também que tu envereda também pelo evangelismo, outras áreas, é missionário, é pregador da palavra. Então, voltou ou ainda está longe ainda da... Na verdade, esse período que eu estou passando ali no setor de Madureira, no setor 44, eu estou atuando lá nesse mês, cuidando dos jovens do Connect, né? 2 vezes por mês. Inclusive, na sexta-feira, a missionária Tati amanhã vai estar conosco, né? Trazendo uma palavra. E também, no segundo domingo do mês, eu estou dirigindo o culto de missões. Então, neste momento, eu estou trabalhando mais na missão dentro da igreja e auxiliando com os jovens. Glória a Deus. Então, de qualquer forma, tu não pode fugir do Ministério de Juventude. Às vezes a gente foge para um lado, às vezes a gente foge para o outro, daquele que o Senhor chamou para a nossa vida. Mas Ele sempre coloca no nosso caminho e demonstra que o chamado é aquele. E os teus jovens hoje, que você trabalha, né? Você já trabalhou lá na IADAN, você já trabalhou na Catedral. Os jovens hoje com que você lidera, como é que você está vendo os jovens hoje? Em particular, os jovens que você está liderando. Na verdade, ali no setor 44, o Connect ele é em torno da idade de 10. Tem jovens ali até 22 anos, 23 anos, é tudo misturado. Então, é adolescentes e jovens ao mesmo tempo. Pré-adolescentes e adolescentes. Então, tem que ter toda uma linguagem para trabalhar com eles. Vamos supor, por exemplo, sexta retrasada, eu introduzi 5 minutos de oração de joelho, o que não tinha. Então, eu vi que eles não tinham momento de oração. De joelhos, não. Então, eu percebi que eles conseguiram orar 5 minutos de joelho e logo após um louvor. Amanhã não, amanhã eu vou introduzir 10 minutos de joelho novamente. Está acrescentando um tempo de cada vez. Porque, na verdade, a gente entende que tudo é um esforço, né? A gente tem que se esforçar e entender que é a oração que é a chave do avivamento. É a oração que é a chave da vitória. Então, se os jovens não oram durante a semana, é aquele momento que eles vão ter para orar. Entendeu? A gente tem que muitas das vezes é isso que acontece mesmo. Ele não consegue ler a palavra quando está em casa, ele não consegue ter um momento de intimidade com Deus, e ele precisa ter um referencial, né? Isso é muito bom, essa estratégia da oração. Então, você que está líder aí, já aprende com ele. Já pega esse feedback aí, você que está trabalhando, começa pela oração, começa pela consagração, e não precisa, às vezes a gente quer começar já pelo alto. A gente já quer começar com 1 hora, 30 minutos, e a gente sabe que os jovens não conseguem ficar conectados 30, 40 minutos. Nós mesmos adultos, é provado psicologicamente que a gente não tem um tempo de concentração como a gente pensa. Nossa concentração é no mínimo entre 30% e 40%. Depois começa a cair. É preciso ter estratégia para poder voltar novamente. E isso é muito bom, porque tu vai crescendo. Então, começa com 5 minutos, depois 10, né, e assim sucessivamente. Na verdade, eu entendo que tudo é uma linguagem comportamental. Eu preciso entender qual é a necessidade de cada jovem, de cada adolescente e pré-adolescente. Então, eu vi que a necessidade daqueles jovens era a oração. Então, o que eu entendi? Eu vou colocar aqui uma dinâmica acerca que eles precisam orar. Cada um deles pegava um papel e saía, tipo assim, você vai orar por fulano. Você vai trazer um louvor, tipo, em cima da hora. E o que eu ensinei para eles? Que sempre será assim no nosso ministério. Vai ter momento que alguém vai ser chamado para ministrar em cima da hora. Alguém vai ser chamado para louvar em cima da hora. Vai ter momento que alguém vai te parar na rua para pedir uma oração. Então, nesse dia eu fiz isso, né? Eu vi a necessidade deles. Não só somente colocar um louvor, chorar, levantar a mão e tá tudo bem. Não, que eles precisam colocar em prática o chamado deles. Eles precisam ser consolidados, né? Eles precisam ser preparados, porque soldado em campo de batalha, ele tem que estar pronto para a guerra a qualquer momento. Na verdade, ele já está treinando os soldados dele, né? As guerras estão aí, os soldados estão sendo preparados. Isso é muito bom. Olha aí, mais um feedback para você, líder de jovem, coordenador de jovem, que trabalha com a juventude. Preparação. O segredo é preparar antes de ser colocado no campo de batalha. E aí, você já vê... Ser um descobridor também de talentos, né? É uma outra
particularidade do Tiago, ele é um descobridor de talentos. E os teus jovens já conseguem detectar alguns chamados, já conseguem identificar? Eu estava até conversando com a líder mesmo do Connect, que a gente vê muitos jovens já melhorando acerca principalmente da leitura e da entonação de voz. Nesse treinamento que a gente teve sexta-feira retrasada, eu pude ver que alguns jovens já melhoraram a questão da entonação de voz, não estão mais gaguejando. Então, tudo isso eles precisam ser introduzidos principalmente no culto. Não existe essa, eu estou nervoso, eu não sei falar. Se você não tentar, você nunca vai aprender. Se você não tentar, você nunca vai acertar. Vamos supor, por exemplo, no culto de missões, os jovens e as mulheres, elas são introduzidas no culto que eu dirijo. Um exemplo, os jovens no domingo do dia 13, eles vão cantar o louvor da oferta. 2 jovens vão ficar na porta para fazer recepção. Uma jovem vai trazer uma palavra de oferta. Então a gente precisa introduzir, nem que erre, nem que fique nervoso, para poder eles se acostumarem. Porque se eles não forem treinados, como é que vão ser enviados se não tem treinamento? Porque, na verdade, o nervosismo ele sempre vai acontecer. Seja eu, seja você, o tempo de ministério que você... nervosismo ele sempre vai estar, o friozinho na barriga sempre vai estar conosco. Agora nós precisamos desmistificar, como o Tiago está falando, né? Se não introduzir, não tem como quebrar esse parâmetro, essa visão do frio na barriga. É preciso introduzir isso, é muito bom. E uma questão que a gente vê acerca do líder, nós falamos em chamados, né? O Tiago já deu para perceber que ele já está conhecendo os jovens. E como líder, nós precisamos conhecer os nossos jovens. Eu digo sempre que não é só a quantidade que nós lideramos pessoas que Deus nos colocou para trabalhar, aperfeiçoar e enviar. É aquela, chegou, né, consolidou, preparou e encaminhou, né, enviou. Muitos têm o chamado de levitas, outros têm chamado de pregador, outros têm chamado de intercessor. Na tua gama aí, tu já consegue identificar dentro do número de jovens que você tem? Sim, a gente tem cerca de 2 ou 3 jovens bastante talentosos, não só na palavra, mas no louvor. E nós estamos observando missionária que, inclusive, os jovens já estão com sede de participar do culto. Vamos supor, por exemplo, amanhã mesmo já tem uma jovem que se prontificou e trazer um louvor. No culto de missões já teve gente que se prontificou de trabalhar na obra do Senhor. Mas por quê? Porque eles estão sendo treinados. Só pode ser enviado se você for treinado e capacitado. E eles precisam entender esse amor pela obra. Independente do nervosismo, independente se você vai errar, eles precisam entender que o chamado deles é ali no altar. Quer dizer que eles já estão se dispondo dentro dos cultos. A chama está ardendo, então, né? Fortemente, oh glória. Se a gente fica muito alegre, porque quando os jovens eles começam a ser introduzidos na igreja e eles têm esse anseio, né, de partícipe, a gente sabe que faz uma diferença muito grande, muito grande. Você também tem experiências fora também de Manaus, né? Como eu disse, o Tiago também é missionário, é pregador, ele tem também experiências em outras localidades. Você que já esteve em várias cidades, né, neste Brasil, em algumas que Deus te permitiu. Como é que você vê o cenário da juventude hoje no Brasil? Eu digo cenário cristão, né? Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo cerca de 1 ano, e na igreja que eu fazia parte lá, que também é Madureira, eu ficava impactado, missionária, porque eu achava que eu era super talentoso, né? Preparado, ministrava, louvava, profetizava, mas quando eu via crianças de 10 anos sendo usado na profecia, crianças de 12 anos sendo usado na palavra, que eu ficava assim, impactado. Mas por quê? Porque lá em São Paulo ele já tem esse costume de no domingo ter a oportunidade às crianças, os jovens, os homens, as mulheres. Então quando eu cheguei lá eu vi, nossa, eu estou muito para trás ainda. Por quê? Porque eu cheguei cheio dos eu, né? Eu acho, eu consigo, eu posso, quando na verdade eles já são treinados desde o kids. Verdade. Recentemente, inclusive, acho que nos vídeos do YouTube, né, que estava passando, estavam as crianças profetizando, né? Os vídeos que estavam gerando muito impacto mesmo, porque tem que se cumprir a profecia de Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Nos últimos tempos, o Senhor, usando as crianças, usando os jovens, né, sonharão, terão visões. Tem que se cumprir a profecia. Mas para isso é como você falou, primeiro tem que ter o treinamento. Quer dizer que isso te surpreendeu.
Te surpreendeu lá em São Paulo, vendo tanto avanço e a gente aqui ainda está um pouquinho, que precisa um pouquinho mais avançar? Na verdade, eu acredito que essa viagem também trouxe acerca de um despertamento para o meu ministério. Porque, como eu te falei, nós somos da Catedral de Madureira, frequentamos um templo lá, e a gente vê jovens super talentosos na Catedral de Madureira. A gente vê jovens, meninas super capacitadas, tanto na palavra como no louvor. Então, quando você tem a oportunidade de ir para fora participar de um congresso, ou até mesmo ser convidado de uma igreja até congregar, você vê que a realidade deles é totalmente diferente da nossa. Jovens de 15, 10 anos, 12 indo para monte orar, passando madrugada com os pais em oração, enquanto a gente não tem tanta essa frequência, né? Assim como eles. Então, quando a gente tem essa oportunidade, cerca de viajar para fora ou participar de algum congresso, de algum ministério diferente, a gente vê que existem jovens assim muito mais capacitados que nós. Então, você sugeriria, então, fazer mais investimentos no Ministério de Juventude? A gente precisa sair um pouquinho da casinha também, né? Às vezes a gente fica numa redoma, num quadrado, né, de um padrão, quando, na verdade, não existe um padrão, na verdade. Existe, sim, uma orientação do Espírito Santo de Deus, mas que a gente tem que estar aberto a aprender também com os outros, né? Nessas viagens você pode aprender, você pode ver as experiências, você pode também compartilhar, acredito, com as suas experiências, também com as pessoas lá. E Ministério de Juventude também nós precisamos compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos, para crescer, você precisa sair um pouquinho da casinha. Você precisa se aprimorar mais, procurar ferramentas, né, que agreguem o Ministério de participar de congressos, né? Congresso, fala em congresso. Você participou de muitos congressos? Em São Paulo, não, porque era na época de pandemia. Então tinha aquele período que as igrejas fechavam e abriam. Então a gente teve um tempo que a gente participou apenas dos cultos, né, normais da igreja, e um período a gente passou em casa. Então não tive tanto essa experiência de congresso lá. Tive experiência em vigílias e monte, agora congresso não. Vigílias e muito. Mas tem muitos congressos muito bons, há uma DEB, né? O Congresso do Rio de Janeiro. Não tendo a oportunidade de ir, mas tem também o YouTube, né, que sempre faz as transmissões. É sempre bom a gente trocar as figurinhas e ver o que está se passando nos outros ministérios. Não que a gente não venha trazer, eu digo sempre respeito, né, as normas de cada congregação, cada igreja, porque nós somos submissos, né, temos ali que respeitar as normas de cada congregação, mas podemos aprender um com o outro. Podemos aprender com a experiência de uns com os outros, para poder ter um crescimento de juventude. Oh, que bacana esse papo. Você está gostando? Você está gostando? Dá um like aí na nossa página aí no YouTube, Arados Podcast. Curte a página, compartilha. Estamos aqui com o Tiago, líder de jovem, falando de Ministério de Juventude. Tiago, para finalizar, já estamos na reta final do nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma orientação para aqueles que estão hoje trabalhando com jovens, né? Eu estou falando com pessoas que estão trabalhando com jovens, talvez esteja naquele momento que queiram desistir, acham um ministério dificultoso, acham que não vão ter ferramentas suficientes para poder desenvolver esse ministério, porque se sentem árduos para isso. O que você orientaria para essas pessoas que estão nos ouvindo? Eu acredito, missionária, que culto de jovens tem que ser dirigido por jovens. A gente não tem a necessidade de trazer pregadores de fora para impactar o culto que nós fazemos. Porque o principal é a presença do Espírito Santo. O principal é a presença de Deus. Se a gente tem jovens, a gente tem uma geração forte, nós devemos investir nesses jovens, capacitar eles para que eles venham ser enviados. Ressaltando que a gente não tem pregadores jovens em outros estados. A gente tem pregadores de fora, mas a gente não tem pregadores de Manaus que são exportados para outros lugares. Então, você que é líder de jovens, você que faz parte de algum ministério, invista nos jovens. Mas comece das crianças, invista nas crianças, invista nos jovens. Não use o modernismo para trazer a facilidade, as coisas que vão atrair o jovem. Quando, na verdade, o principal para atrair os jovens é a palavra e a oração. A palavra que liberta. É claro, conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outro meio
para atrair jovens a não ser essa chama pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. Você falou exatamente em pregadores jovens, e eu estava aqui me relembrando que realmente os pregadores jovens de hoje, e eu só me lembro agora que me vem na minha cabeça o João Horta, aquele pregador mirim, né? Realmente está faltando pregadores da juventude, pregadores para serem levantados. Em Manaus a gente não tem ainda pregadores, mas eu creio em nome de Jesus que Deus ele está levantando uma juventude manauara do norte, que venha ser pregadores, missionários que venham impactar todo esse Brasil. Nós temos celeiros bons, temos uma mão de obra, temos jovens muito bons. Eu que já trabalhei com jovens também, já tive à frente de liderança de jovens. A gente sabe quando tem um celeiro bacana, um celeiro proveitoso, frutífero, mas precisa investimento, como o Tiago falou, é investir na juventude. Não é só lazer, né? Essa é um parêntese que a gente faz nesta tarde. Não é só lazer, não é só o momento do divertimento, da comida. Claro que isso daí é agregativo, mas principalmente preparação deles, né? Preparação. Nós temos ferramentas demais para serem utilizadas para os jovens. Células, né? A Madureira tem o Connect, né? A Madureira trabalha com o Connect, mas em outras igrejas tem a ferramenta de células, que é aquela reunião particular, né? É um mini culto, né? Um mini culto de reunião, onde ali fica ali explicitamente a intimidade, né? Um momento mais descontraído. Se você, líder de jovem, ainda não adotou esse mecanismo, essa estratégia de reunião, adote na sua igreja. Adote onde você está. Use dessa ferramenta de reunião. Seja a denominação que for, se for Connect, se for célula, se for reunião, se for culto, adote. É um momento, né? Acho que você pode passar um pouquinho da experiência para os nossos telespectadores acerca dessa reunião particular de Connect, né? Onde os jovens ali ficam mais à vontade. Geralmente o Connect ele acontece no lar de uma pessoa, seja do líder ou de algum responsável do Connect, ou até mesmo dentro da congregação. Existem dias variados, pode variar numa terça-feira, na Catedral de Madureira, e na sexta-feira em diferentes setores de Madureira também. No nosso acontece das 7h30 às 8h30. Louvor, palavra e oração. A gente não faz restrições de pessoas, não. É de 0 a 100 anos. A gente pode vir adulto, a irmãzinha do coque, o irmão também. A criança é aberta para todos. Mas é interessante que essa reunião particular não é como um culto, né? As pessoas acham que essas reuniões que acontecem é como um culto. Não, é um momento particular, é um momento íntimo, de descontração, de dinâmica, onde as pessoas se tornam mais à vontade. Que geralmente no culto fica aquela coisa padronizada, principalmente quando é de jovem. Quando é de jovem já é aquele padrão, né? Aquele padrão que a gente segue do rito do culto. No Connect ou célula, como assim você denominar, é um momento de descontração, de unidade, de risos, né, de louvor, de palavra, de oração. Mas é um momento também de você chegar mais próximo dos seus liderandos. Porque hoje a gente tem até um distanciamento. As coisas ficam tão limitadas ao culto que fica de um lado o líder e do outro liderando. E não pode haver isso. Ali você tem um zelo, você tem um cuidado, então você precisa chegar muito próximo, né? Claro que com as restrições, né? Com a sabedoria do Senhor, com a ordem do Senhor. Mas o teu líder, ele não pode ver, o teu liderando não pode ver só você como líder, como uma pessoa de cargo. Ele precisa te ver como uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode ali se abrigar, que ele pode comportar, ter ali orientação, né? Ele ter ali um abrigo, ele ter ali uma pessoa que possa instruí-lo. E esse momento dessas reuniões é um momento que se faz, né? De aproximação, né, Tiago? Com certeza, porque no decorrer da semana, principalmente nos cultos da congregação, a gente vê a correria. Acaba o culto, geralmente o pessoal quer ir para a lanchonete, né, para a pizzaria comer, e a gente não tem aquela aproximação.
Então, o Connect, ele traz essas pessoas para se aproximar, né? O corpo a corpo. A gente pergunta como é que foi o dia, como foi a semana, se estão lendo a Bíblia e principalmente cuidando da saúde mental. Saúde mental. Por quê? Porque é muita situação de depressão, muita situação de ansiedade que os jovens têm passado. Na verdade, a saúde mental em todo, né, ao todo, na verdade, ela não inclui só a questão de ansiedade e depressão, principalmente cotidiano. A gente vê jovens de todas as faixas etárias, principalmente com problema em casa. Problema com o pai, com a mãe, alguns trazem problemas da escola e acaba acarretando um problema de insônia, ansiedade, depressão, exclusão, se sentindo rejeitado até mesmo dentro do ministério. Então, quando nós fazemos aquela roda com aqueles jovens e trazemos aqueles problemas junto para nós, a gente entende, na verdade, que todos nós somos iguais. Independente se eu tenho 33 anos, se outro tem 16, se outro tem 20, no conversar a gente entende a dificuldade. E a gente entende, assim como a igreja de Atos, eles falavam as necessidades deles. E através da oração e da unidade eles cresciam. E não é diferente para nós também. Muitas das vezes a gente vê identificado com os problemas dos jovens, os problemas que nós passamos, né? É uma via de mão dupla. É por isso que a gente que trabalha com juventude, nós vemos ao retrato a nós mesmos, da nossa própria vida, da nossa própria história. Eu sempre entendo que as nossas feridas, elas são cura para alguém que precisa. E tem muito jovem que precisa ser curado, né? Muitos jovens que precisam ser ouvidos, né? Há muita rejeição. Não sei se você tem passado lá. Eu vivenciei, né, quadros de muitos jovens se sentindo rejeitados, se sentindo sem identidade, se sentindo, né, excluídos. Eu não sei se você passa também por essa situação. Ali, acerca do ministério com os jovens, a gente vê jovens que têm pais separados. Então, tem essa questão da paternidade. E pelo fato de não ter o pai próximo, acaba trazendo assim consequências mentais para esse jovem. E no fato de ele não se sentir amado e se sentir rejeitado, ele traz para dentro do ministério. E quais são os problemas que ele traz para dentro do ministério? Porque ele acredita que ele não é amado pelo pai, ele é rejeitado pela mãe e também ele é rejeitado dentro da igreja. Então a gente precisa tirar toda essa imagem. Toda essa imagem na qual o inimigo tenta colocar na cabeça dos jovens que eles não são amados, que eles são excluídos, que eles são feios, que eles não são capazes. É por isso que a gente tem que trazer para perto para entender. A gente só consegue ser curado se a gente identificar a ferida. É verdade. Essa rejeição de pai, essa rejeição familiar, ela agrega muito na identidade, né? Ela abala muito na identidade dos jovens, que provoca revolta, né? Que provoca revolta demais. E a gente vê muitos jovens, né, com esse problema, a questão de lidar com a separação, porque a identificação do homem é que tem uma família construída, né? Mas a gente sabe que nem todo lar, pai e mãe estarão juntos. Agora, saber lidar com a separação, saber lidar com o convívio de ou uma outra família sendo construída, porque fatalmente esse pai e essa mãe vai se envolver com outra pessoa. E essa pessoa vai fazer parte da criação desse jovem, desse adolescente, né? E isso tem um impacto direto. Como é que o líder ele vai poder trabalhar nesse aspecto, né? Sem poder interferir na autoridade desse pai, sem poder interferir na autoridade dessa mãe? Como é que você poderia orientar para um líder que nesse momento está nos escutando, que tem liderandos como esse, liderandos que estão pais separados, né, que está passando por um momento em que vê o seu liderando com revolta, não consegue, se sente excluído, é aquele liderando que fica mais fechado, porque não encontra o amor, né, acha que ninguém o ama. Na verdade, uma das características do jovem é encontrar alguém que ele possa confiar. E o líder, ele é aquela referência, muitas das vezes até de um próprio pai. Então, o jovem, quando ele vai procurar um líder, ele vai procurar alguém para conversar e confiar. Coisas que ele não pode desabafar com a mãe, que ele não pode desabafar com o irmão, até menos com um professor ali da escola. Então, quando o jovem encontra esse líder que ele consegue desabafar, ele vai encontrar alguém totalmente de referência. Então, uma das características principais do líder
é ser aquele líder confiável. Trazer o problema para si, mas não expor. Ser aquele líder que trata as feridas através da palavra. Porque não adianta você trazer um jovem com um problema, trazer um jovem com uma dificuldade e você falar coisas da sua cabeça, coisas do seu eu. Tudo tem que ser na base da palavra para que ele possa entender. É verdade, é verdade. A palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Você estava falando acerca de rejeição de pai, de mãe, principalmente do pai, né? Grandes, os jovens, eles têm a identificação com os pais. E aí eu me lembrei da passagem do Senhor, que fala que o Senhor é o nosso pai, ele é o bom pastor e dá vida pelas ovelhas, né? Se eu vejo numa imagem dos jovens, se ele vê a característica de rejeição de pai e mãe, então ele entende que também é rejeitado por Jesus, ele é rejeitado por Deus. E aí a gente, como líder, tem que dizer que a rejeição não faz parte da vida dele, que Jesus o ama. E amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O amor de Cristo. Você entende que o amor pode curar esse jovem, o aconchego, o fato de você acolher como líder, tratar ele como ele nunca tratou, pode sarar? Eu entendo totalmente disso na palavra de amor. Porque eu lembro no início do podcast, quando eu falei assim que eu fui rejeitado, eu era proibido de abraçar os jovens. Porque as pessoas acreditavam que através do meu abraço eu poderia induzir os jovens ao pecado. Induzir o jovem aos erros. Só que na verdade eu entendia que o abraço era uma forma de amor, era um gesto de carinho também. Então, quando eu saí da primeira congregação e fui para Madureira, um fato muito interessante foi que o pastor Robert e também o evangelista Felipe, eles me abraçaram. E naquele abraço eu senti o verdadeiro amor de Deus por mim. Porque independente do que eu fui no passado, quem eu era no presente, eles entendiam que o abraço ele traz a cura. Então não adianta a gente profetizar, não adianta a gente cantar bonito, pregar, não adianta a gente ter condições. Se você não tem amor pelas vidas, esse amor não vai gerar mudança na vida delas também. Tá vendo, líder de jovem? Você aí que está trabalhando no ministério, tenha amor. Amor acima de tudo, né? Amor pela chamada, amor pelas almas, amor pelos seus liderandos, amor no que o Senhor entregou para você, o amor. Para finalizar, Tiago, deixe para nós os seus agradecimentos, suas palavras finais. Queremos agradecer pela sua presença, queremos agradecer pela experiência compartilhada conosco, esses momentos que nós estivemos aqui, queremos agradecer profundamente pela sua vida e queremos ouvir as suas últimas orientações, suas palavras para nós, liderandos de jovens, aprendermos mais com você. Quero agradecer aqui primeiramente a missionária, né, pelo convite de estar aqui no podcast Arado. Agradecer você, ouvinte, você jovem, adulto, adolescente, que vai assistir esse podcast, seja em qualquer horário, seja em qualquer estado ou qualquer país. Tenha uma certeza, invista nos jovens. Amem os jovens e orem pelos jovens. Nós somos a geração forte, nós somos a geração eleita. Jovens não dão trabalho, jovens serão a diferença que vão impactar não só Manaus, não só o Amazonas, mas todo o Brasil e o mundo. Jovens unidos são jovens fortes na presença do Senhor e avivados. Glória a Deus, palavra forte, Tiago. Glória a Deus, nós queremos agradecer pela sua vida mais uma vez. Agradecer você, telespectador, que esteve até agora nos assistindo, você ouvinte. De novo, não esquece de dar um like na página, não esquece de compartilhar essa entrevista abençoada. Queremos agradecer pela sua presença de estar nesta página. Queremos agradecer também ao pastor Martim pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos neste podcast. Queremos agradecer a Deus. E para finalizar, nós queremos fazer uma oração pela tua vida, em nome de Jesus, finalizando em nome de Jesus, Pai. Nós queremos agradecer pela oportunidade, Espírito Santo de Deus,
que o Senhor nos trouxe, Pai, neste momento, Senhor. Obrigado pela vida do Tiago, obrigado pela vida do Martim, Senhor. Obrigado por todos os nossos telespectadores que estarão, Senhor, ouvindo, assistindo, meu Deus, essa entrevista. Pai, que venha edificar, Senhor, as suas vidas, que venha edificar os seus ministérios, que o Senhor ajude a cada um dos nossos irmãos, liderandos, coordenadores, Senhor, seja o chamado qual for, Senhor Deus, que esteja sobre a vida deles, Pai, que seja, Senhor, o teu reino edificado, Senhor. Nós profetizamos, Pai, ferramentas novas, nós profetizamos, Senhor, a unção do Senhor na vida deles, nós profetizamos a direção, Senhor Deus, nesses ministérios, e, Senhor, a frutificação, meu Deus, de tudo que eles têm semeado, Senhor, para o teu reino, Senhor. Agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fique conosco, que o Senhor continue nos iluminando, nos encaminhando, e que o Senhor continue, Senhor, nos instruindo para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Queremos agradecer, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja você, que Deus te ilumine cada vez mais, e nos encontramos no próximo episódio do podcast Arados. Fica na santa paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.